Paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Passei um tempo afastado, sem gravar vídeo para os amados irmãos. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, um ano de tribulação, um ano de muitos testemunhos também, de muitos livramentos que o Senhor nos deu. Mas estamos aqui firme e forte nessa caminhada, perseverando, trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Nós vamos falar hoje de Daniel 4, versículo 10, falando daquele sonho de Nabucodonosor, a comparação daquela árvore, a tipificação com o anticristo do tempo do fim. E aqui nós vamos à leitura que se encontra em Daniel 4, versículo 10, que diz assim: eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. São esses dois versículos, meus amados. E aqui agora nós vamos ver e entender as figuras de linguagem que o Eterno transmite para nós. Nós vemos que nas Sagradas Escrituras o Senhor fala a comparação com a árvore, com pessoas, nações e impérios. Nós vemos a nação de Israel sendo comparada a uma figueira. Nós vemos seres humanos, como o próprio Nabucodonosor, sendo comparado a esta árvore que cresce por causa da sua soberba. Mas a mensagem por trás desse capítulo 4 é de um ser espiritual, E aqui nós vamos entender e compreender. Vai ser complexo para aqueles que não entendem sobre tipificação, não entendem o sentido de árvore, o simbolismo que o Eterno trabalha desde o começo até o tempo do fim. E aqui nós vamos trazer esse assunto. Nós vamos à leitura de Gênesis 2:9 para entendermos um pouco sobre aquelas duas árvores que estão ali. Sabemos que Deus fala essa analogia desde a plantação de uma semente, até o crescimento dela, até o fruto. A comparação com o ser humano é tremenda. Então, nós devemos entender esses sentidos espirituais. Vamos à leitura de Gênesis 2, versículo 9, que fala assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos que Deus vai trabalhar, simbolicamente, tipificando essas árvores. Então a árvore da vida vai tipificar a Cristo. Creio que todo mundo saiba que Cristo vai ser tipificado na árvore da vida. Por quê? Porque Cristo é quem nos dá a vida. Ele morreu em resgate de muitos, Em Cristo nos dará a vida eterna. Então, e outra, nas Sagradas Escrituras, a árvore da vida é mencionada em dois livros, no Gênesis e no Apocalipse. Cristo, ele é o quê? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, esta árvore da vida vai estar tipificando a Cristo Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal vai tipificar Satanás. Por quê, irmão? Satanás era um ser de luz. Ele foi criado um arcanjo da hierarquia de anjos, serafim, querubins. Ele era um arcanjo. Ele foi criado conhecedor do bem. Mas, através de Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vemos por causa da sua soberba, que impôs no seu coração, de querer ser semelhante ao Altíssimo e implantar o seu trono nas alturas. O que o Senhor fez? Ele expulsou da sua presença e agora ele passa a ser o conhecedor do bem e do mal. Por ele se atrair um pouco aos segredos das trevas, como próprios livros apócrifos nos diz. Por ele ser, desejar aquele segredo, o Senhor expulsa e ele passa a conhecer. E agora ele é conhecedor do bem e do mal. E agora, meus amados, ele sendo conhecedor do bem e do mal, o que é que o anticristo vai agir no tempo do fim? Com o conhecimento. Esse conhecimento a qual Daniel 12, versículo 4 vai nos dizer: tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim, porque muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Conhecimento esse que Eva queria lá no Éden. Conhecimento esse que muitos vão querer no tempo do fim. Então o anticristo, ele vai agir desse conhecimento. Qual conhecimento? A inteligência artificial, o 5G, a tecnologia que está agrobada no nosso tempo. Esta
conhecimento vai estar na mão do anticristo. Então nós vemos que Nabucodonosor tipifica o anticristo. Então todo o quadro ali que está em Nabucodonosor vai tipificar algo do tempo do fim. Porque, irmão, quando nós vamos para Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz assim: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, e não há nada novo debaixo do sol. O que foi feito no passado se tornará a fazer no futuro. Então nós vemos que aquilo que aconteceu, que era sombra, vai acontecer de novo na realidade, né? Na realidade do sentido espiritual. Então nós vemos, meus amados, que muitos hoje em dia dão crédito a este conhecimento. Interessante que nós, quando voltamos aqui para o 10, nós vamos ver aqui, eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Esta árvore está onde? No meio da terra. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos assim: e Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Aí, vírgula. E a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, qual que estava no meio do jardim? A árvore da vida. O texto nos mostra que a árvore da vida, ela estava no meio do jardim, porque a árvore da vida devia ser o centro da vida de Adão e de Eva. Mas quando eles pecam e caem, toda a autoridade passa para Satanás. É tão provável que Jesus, quando veio, disse: eis que o mundo já é do maligno. Então Satanás tem o domínio. Por isso o conhecimento, muitos buscam esse conhecimento. Qual é o conhecimento? De bomba atômica, tanques de guerra, armas de fogo. Isso são conhecimentos para o mal. Então, quando nós vemos aqui em Daniel, diz que esta árvore está no meio da terra. Por quê? Muitos fazem de Satanás o centro de sua vida. Então, nós vemos no satanismo, nós vemos aí em sociedades secretas e muitos e outros casos de pessoas que escolhem. Então, a gente vai se deparar na nossa vida com duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Basta só você escolher qual caminho vai seguir. E nós vemos que muitos estão seguindo a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dela estão fazendo o centro da sua vida. Então, ela está no meio deste campo do mundo. Porque muitos estão buscando esse conhecimento que vem do mal. E outra, quando nós lemos, ela diz assim: e crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. Como é? Na época de Nabucodonosor, ele foi visto até os confins da terra? Por mais que ele quisesse, não. Mas isso aqui vai ser uma mensagem atemporal para o tempo do fim, para o anticristo. Então nós vemos que o anticristo do tempo do fim, ele vai ser visto de que maneira? Através das mídias, mesmo. A mídia vai divulgar, existe um líder mundial. Esse líder vai ser aclamado por todos e todos vão conhecer e ver ele. Então nós vemos que as suas folhagens eram formosas. Nós vemos aqui que tu vivia no Éden, jardim de Deus. Tu era bela em formosura. Tudo nos indicando um ser espiritual, que é o espírito do anticristo que vai estar agindo. O seu fruto abundante. E havia nela sustento para todo. O fruto abundante. O que é que o anticristo do tempo do fim vai fazer? Ele vai fazer uma imagem, né? E vai fazer com que todos adorem essa imagem. E vai impor uma marca. Quem não tiver essa marca não vai se alimentar. Então, quem estiver à sombra desta árvore vai ter fruto abundante, alimento abundante. Mas quem não tiver, muitos morrerão de fome por não negar a sua fé, né? Eles vão ser levados a cativo e vão ser mortos, e outros serão guardados da presença da serpente, levada para o deserto pelo Eterno. Então nós vemos que todos debaixo dela, os animais do campo. Quem são os animais? Nações, né? Nós vemos as nações como animais. O leão era a Babilônia, né? Nós vamos ver o leopardo, que era a Grécia. Nós vemos quem? Estados Unidos, a águia. Nós vemos quem? Nós vemos a China, o dragão, e muitos outros países que vão simbolizar animais. Então, meus amados, os animais vão estar à sua sombra. A sombra, que quer dizer proteção. Eles vão se achar protegidos quando fizer aliança com o anticristo. Eles vão achar protegidos. Então, que são essas 10 nações
que vão estar, esses animais vão estar à sombra desta árvore, achando que vai estar protegido, né? Da mesma forma que a igreja está na sombra do onipotente, que é Deus, eles vão achar que estão seguros à sombra da árvore, que é o anticristo. E ele vai dizer assim, ó: e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. As aves vai representar a igreja, que é aquela pomba, a pombinha, que é guardada nas rochas. Então, parte da igreja vai se aliar a ela. Não a verdadeira, não os remanescentes, mas aqueles, né, a meretriz, que é a grande Babilônia. E algo interessante, meus amados, que a ciência nos mostra, mesmo que não seja, né, verdade, diz que Israel é o centro, Jerusalém ali é o centro do mundo. E esta árvore vai estar onde? Ela vai estar no meio da terra. Então, é dali, daquela região, porque a grande Babilônia vai ser Jerusalém. Jerusalém será a grande Babilônia. Sabemos que Babilônia, confusão, Babilônia é o mundo. Cidades do mundo toda é uma Babilônia. Mas existe a mãe de onde surgiu. Por quê? Essa meretriz se aliou, né, com 7 reis. Lá em Apocalipse nós vamos ver que a besta, né, ela vai ter 7 chifres, né? 7 cabeças e 10 chifres. Perdão, meu irmão. Essas 7 cabeças foi qual se aliou. Israel se aliou a quem? Egito. Não é que se aliou, é que ela foi dominada e se misturou e cultuou os seus deuses. Babilônia, a Síria, a Pérsia e muitos outros. Então nós vemos que esta mulher, ela se aliou, ela fez desses deuses pagãos a sua morada. Então, meus amados, é isso. Então, quando nós vamos ali, todo o cenário ali de Nabucodonosor, de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro. Por quê? Porque na interpretação do sonho que Deus deu a Daniel, disse que a cabeça de ouro era o reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. E depois viria outro que derrubaria o seu reinado. Ele: não, eu vou fazer uma estátua toda de ouro, porque o meu reino será eterno. O único reino que será eterno é o reino de Cristo. É um reino eterno, a qual vai derrubar essa estátua pelos pés, despedaçar ela e impor o seu reino. E aqui nós vemos que ele fez uma imagem, se eu não me engano é 60 de comprimento, de altura, né? E 6 de comprimento, que vai dar 66. O número 6 é levado para o homem. E no Apocalipse nós vamos ver 666, o número da besta. Então vai ter essa ligação. O que aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, como Eclesiastes 9 diz. Então nós vemos que o cenário ali, Nabucodonosor fez uma estátua e fez com que todos adorassem aquela imagem. O anticristo vai fazer uma imagem para que todos adorem a essa imagem. E quem não adorar será morto, perseguido, né, ao fio da espada. E muitos não vão botar a marca, não vão se alimentar, abundâncias de frutos que essa árvore vai dar. Então nós vemos que o que estão ali em Nabucodonosor, essa imagem, então Sadraque, Mesaque e Abednego representam o quê? 3, 1/3 da igreja que vai passar pelo fogo. Qual é essa? A qual aqui, ó, Zacarias 13:8 diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, morrerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: é o meu povo. E ele dirá: é o Senhor, o nosso Deus. Então, meus amados, o que nós entendemos aqui, que Sadraque, Mesaque e Abednego é essa parte da igreja que vai ser provada pelo fogo. Mas entenda uma coisa: eles foram jogados na fornalha, mas nada aconteceu com eles. Nem o fio do cabelo queimou. Por quê? Porque Deus vai provar no tempo do fim muitos para ver se são fiéis até a morte. Mesmo que venhamos tirar nossa vida, mas que nós não negamos nossa fé. Porque o que foi no passado vai acontecer no futuro. O que aconteceu ali no tempo de Nabucodonosor vai acontecer no futuro, de outra maneira. Mas a história é a mesma. 1/3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo. E Daniel,
Daniel foi guardado. Uma parte da igreja será guardada, meu irmão. Eles estavam na grande tribulação ali. Uma parte da igreja representada em Daniel será levada para o deserto e guardada da vista da serpente. Olha só que lindo. Por isso Daniel não aparece na história, porque ele está sendo guardado. Está sendo guardado. Então nós vemos que Nabucodonosor é um tipo de anticristo. Esta é a introdução que eu estou trazendo para vocês, para que vocês venham entender. Porque no próximo estudo, que vai ser a continuação deste, eu vou trazer mais detalhes. Mais detalhes. Olha, vou só trazer um versículo aqui, que é em Obadias, que vai falar de Edom, que é um tipo de anticristo. Que ali o livro de Obadias vai falar totalmente de Edom, que vai nos ligar para o anticristo. Ele diz assim: eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Veja só, um ser espiritual está falando aqui. Como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, ele se achou grande demais, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? E aqui no próximo estudo nós vamos falar sobre isso. E aqui em Daniel 4, o Senhor manda que um anjo derrube essa árvore e deixe ela raízes e o tronco só. Por quê? Porque ela vai florir para o tempo do fim. Porque essa é uma mensagem atemporal também, para o tempo do fim, nos mostrando. O Senhor vai derrubar esta árvore. E ela está se achando, a soberba dela é tão grande que vai dizer: quem me derrubará em terra? Está entendendo? Então, meus amados, esta é a palavra. A introdução, vai ter a continuação, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou trazer outros textos, falando de Isaías 14, falando de Ezequiel 28, umas partes. E aqui, trazendo a analogia que o Senhor fala pelo mundo espiritual, para que nós venhamos entender esse sentido de árvore. Já que nós conhecemos quem são a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, já que nós vemos a tipificação dessas árvores, a qual fala no capítulo 4 de Daniel, e a ligação que nós vamos ver. Nós vamos ler o 13, o 14 e outros versículos a mais. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo para que outros irmãos que não conheçam a palavra de Deus venham se edificar, né? E venham aumentar a sua fé. Porque no tempo do fim, nós temos que estar perseverantes. Porque muitos serão mortos, vão dar a sua vida como mártires, Esmina, e outros serão Filadélfia, vão ser levados para o deserto, longe da vista da serpente, representada em Daniel, a qual nada aconteceu. Mas entenda uma coisa: mesmo aqueles que foram jogados na fornalha, nada aconteceu com eles, nem um fio do cabelo, porque Cristo era o que andava no meio daquele fogo, protegendo. Ele que vai proteger eu e você na grande tribulação, quando o anticristo vier perseguir os remanescentes. Amém, meus amados? Não se esqueça de compartilhar, né? E de se inscrever no canal se você não for inscrito.